Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Cúrio Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós temos um tema bem polêmico. A Bíblia não tinha razão? Será? Esse assunto é algo que divide opiniões. Mas nesse vídeo nós vamos analisar melhor essas questões, vamos abordar quais são os argumentos daqueles que afirmam que a Bíblia é um livro irrelevante, que não tem a sua importância. Nós vamos tratar acerca desses argumentos, tentando entender se realmente é coerente ou não essa posição. Vamos lá juntos estudarmos sobre isso? Ao longo da história, se levantaram reis, imperadores, líderes religiosos, tentando acabar com o livro sagrado, a Bíblia. Eles criaram regras, mandaram prender aqueles que liam, mandavam proibir a tradução deste livro, fizeram de várias formas para que as pessoas não pudessem ter acesso ao conteúdo da Bíblia. Entretanto, a Bíblia permaneceu sendo uma verdade compartilhada em grande parte do mundo. Nos últimos tempos, o ataque contra a Bíblia tem sido mais na questão ideológica. Estão tentando desestabilizar a veracidade e a infalibilidade deste livro, dizendo que ele não é um livro confiável, não é um livro que realmente traz uma verdade de Deus. E pautado nesse pensamento, foi levantado alguns argumentos que tentam prevalecer diante daqueles que acreditam e confiam nesse livro. Por isso, nessa videoaula nós vamos falar sobre alguns argumentos, tentando entender melhor esse posicionamento que ainda permanece contra a verdade das Sagradas Escrituras. O primeiro argumento é que a Bíblia foi escrita por homens. Eles utilizam isso como uma forma de trazer um efeito sobre a nossa mente. A Bíblia não é confiável porque foi escrita por homens. Bom, mas vamos pensar, deveria ser escrita por quem? Se é um livro, se é algo material que faz parte do nosso mundo real, ele não poderia ter surgido do nada. Aí sim haveria uma desconfiança. Se de repente aparecesse um material, onde nesse material a gente teria aqui uns textos, e esses textos seriam ditos como sendo a palavra de Deus, nós desconfiaríamos. Porém, o fato de ter sido escrita por homens é uma verdade, sim, ela foi escrita por homens. Isso prova que ela é um livro confiável, pois a questão da autoridade humana nunca foi negada para aqueles que acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Porque aos que entendem a Bíblia como sendo a palavra de Deus, entenderam que foi Deus que conduziu homens, várias pessoas, para escreverem os textos sagrados. Por isso, dizer que a Bíblia foi escrita por homens não é um argumento contra a relevância do texto sagrado. Segundo argumento, é um livro cheio de fantasias. Bom, muitos questionam, muitos debocham da Bíblia, falam que é um livro cheio de fantasias. Bom, isso é uma opinião, é um pensamento, é uma percepção que a pessoa teve ao ler o texto bíblico. Porém, eu desconfio dessa análise, porque como leitor assíduo há 20 anos ou mais desse texto, e já ter lido ele diversas vezes do começo ao fim, eu posso afirmar que é um livro que contém grande parte de contextos históricos, de textos que relatam de fatos que aconteceram, que foram comprovados pela própria arqueologia e história. Também trazem muitos ensinamentos morais, práticos. Eu não consigo entender essa questão da fantasia que as pessoas afirmam. Em que parte que há fantasia? Porque alguns trechos antigos
que trazem uma linguagem mais literária, mais mística, em alguns trechos vão denegrir a integralidade deste livro, nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita em épocas muito distantes da que nós temos hoje. Então nós não podemos querer ter na Bíblia um livro como se fosse escrito no século 21. Ele traz uma linguagem mais antiga em algumas partes, porém com uma grande riqueza histórica e também riqueza doutrinária. Não é um livro de fantasias como as pessoas querem tentar afirmar. Não faz sentido esse argumento. Terceiro argumento: foi alterado na hora de fazer as cópias. Então muitos querem desestabilizar aqueles que acreditam na Bíblia utilizando uma palavra de efeito, que foi alterado. Qual a prova de que as cópias foram alteradas? As pessoas que usam esse argumento não tem como provar, usam no campo da especulação. Mas vamos lá, vamos raciocinar melhor sobre isso. Bom, não existem os textos originais. A Bíblia é um livro que traz uma distância muito grande do momento que foi escrito para a nossa realidade hoje. Por isso, naquela época, eles fizeram cópias para que aqueles textos originais, iniciais, pudessem ser preservados. E também tinha como importância para ser compartilhado com outras pessoas. Por isso, nós temos na Bíblia o livro antigo que possui mais cópias. Sendo assim, pelo excessivo número de cópias, há uma maior credibilidade por esse trabalho. Porque não dá para nós concebermos que todas as cópias foram alteradas. Só no Novo Testamento nós temos mais de 5.000 cópias. Dizer que todas essas 5.000 cópias foram adulteradas não faz sentido. Se nós tivéssemos uma ou duas cópias, poderia-se entender que houve erro na hora de fazer a cópia. Mas achar que por um número excessivo desse, todas essas cópias estão alteradas, foram adulteradas, isso não faz sentido e é mais um argumento falacioso. Quarto argumento: existem erros nas traduções. Bom, qual livro que foi traduzido que não possui erros? Todos os livros, quando são traduzidos de uma língua para outra, ele possui algumas mudanças, até porque a tradução ela passa de uma interpretação. Quando o tradutor vai pegar um texto de uma língua X para traduzir para uma outra língua, a língua Y, ele vai utilizar de algumas interpretações para poder trazer o melhor sentido do texto original. Então, quando nós falamos sobre a Bíblia, nós não estamos falando aquela que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Não, nós estamos falando da Bíblia com o texto na língua original, que é o hebraico e o aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Então, se existem erros nas traduções, não altera a credibilidade dos textos originais, isto é, os textos bíblicos que foram escritos no hebraico, aramaico e no grego Novo Testamento. Quinto argumento: não é coerente com muitos aspectos da ciência. Hoje nós vivemos uma época onde há um endeusamento da ciência. A ciência que determina aquilo que é a verdade. Essa nova ciência que surgiu a partir do século XVII, século XVIII. E as pessoas hoje acham que tudo tem que ser determinado e estabelecido pela ciência. Porém, antes de existir essa nova ciência, a Bíblia já era um livro escrito, estudado, pesquisado, analisado. Já era um livro que transformava a vida das pessoas. Já era um livro reverenciado. Já era um livro seguido por milhares de pessoas.
E a Bíblia, ela foi escrita numa época onde não existia essas terminações atuais. Por isso, querer enquadrar a Bíblia dentro do padrão da ciência é totalmente incoerente, é totalmente inadequado. A Bíblia não é um livro que está aqui para responder questões acerca da ciência. Ele não se baseia em metodologia científica para afirmar as questões do nosso cotidiano, mas vai muito mais além. Ela trata das questões físicas e metafísicas, da realidade do divino e da sua vontade para a humanidade. Então, querer desqualificar a Bíblia, dizer que ela não é verdadeira porque ela não se enquadra na ciência, não faz sentido. É mais um argumento falacioso. O sexto e o último argumento que nós vamos tratar aqui nesta videoaula consiste na ideia de dizer que existem vários pontos difíceis de entender. A Bíblia não é importante, não é a palavra de Deus, porque ela é muito complicada, muito cheia de mistérios, de enigmas, de pontos difíceis de compreender. Bom, essa questão é complexa. Nós não podemos simplificar a Bíblia e dizer que ela é um livro fácil de entender. Em alguns aspectos, sim, existem pontos das Escrituras que fazem com que a gente tenha uma clareza ao entender. Já em outros aspectos da Bíblia, a gente vai realmente ter uma certa dificuldade. Na verdade, existe até uma ciência, a hermenêutica, que trabalha a interpretação dos textos. Então, entender a Bíblia exige sim muita dedicação, muito esforço. E por mais que nós, humanos, venhamos a nos dedicar anos e anos da nossa vida para tentar compreender a Bíblia na sua plenitude, jamais vamos conseguir. Tamanha é a riqueza de conteúdo e de verdades que estão nesse livro sagrado. Mas, por causa dessa dificuldade, isso não prova que ela não seja a palavra de Deus, que não esteja em si trazendo uma verdade divina. Até porque as nossas debilidades e a nossa limitação para entender as coisas não provam que aquelas coisas não existam. É como o ateu que diz que Deus não existe porque ele não entende o sentido de existir um Deus. A sua inabilidade de compreender a necessidade de existir um Deus não anula a realidade da existência desse Deus. Portanto, é o mesmo argumento falacioso. Dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é um livro que traz a verdade divina aos homens, simplesmente porque eu não consigo compreender a sua verdade, não é argumento que deve ser levado em conta. Por isso, estamos aí refutando o sexto argumento falacioso daqueles que dizem que a Bíblia não tinha razão. Bom, terminamos aí a análise dos argumentos contra a veracidade das Escrituras. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os argumentos que provam que a Bíblia é a palavra de Deus, que é um livro indispensável para todos aqueles que querem ser sábios. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até mais!